E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Marcelo, e não uma informação de que ele tá vindo pro Cruzeiro ou algo nesse sentido. Quero só comentar aqui com vocês mesmo sobre a pedida salarial do jogador para continuar, lembrando, né, ele ainda quer continuar no futebol europeu. E de acordo com o site fanáticos.com, a pedida do atleta é de 2.600.000 por mês, tá? Então um valor assim gigantesco, 2.600.000, seria, se ele fosse contratado por qualquer time no Brasil, o maior vencimento assim de um jogador no país. O que tem um salário mais alto é o Abel Ferreira, com um salário próximo de 2.300.000 a 2.600.000 por mês. Então, para você ter uma ideia, um valor gigantesco, né, que teria direito o Marcelo, no caso, que é o que ele está cobrando para continuar ainda no futebol europeu. Eu acho difícil ele arrumar um time disposto a pagar esse valor, porque na Europa tem essa ilusão de que, por exemplo, um time da primeira divisão da Espanha ali, que não vai disputar Euro, não vai disputar Champions, tem condição de fazer um investimento desse, mas muito pelo contrário, tá? Aqui no Brasil os valores de salário estão tão altos que já estão competindo ali com um time intermediário da Europa tranquilamente. Só perde para os times de ponta, aí perde de goleada, né, podemos dizer assim. Mas assim, eu vejo que ele não tem muito espaço não, para pedir um salário gigantesco desse de 2.600.000 por mês. O Fenerbahçe lá da Turquia, junto com o Jorge Jesus, é um dos times mais interessados na sua contratação, porém esbarrou nessa questão financeira, tá? Não tenho certeza se o Marcelo gostaria de jogar na Turquia, teria que ver essa questão também. Então, só se algum grande time ali do futebol europeu demonstrasse interesse no Marcelo, seria possível ele continuar aí com esse salário de 2.600.000 por mês, que é quase aí $500.000, 500.000 euros por mês, um valor bem alto, mesmo para os padrões do futebol europeu. Ele que, se estivesse jogando em forma, tenho certeza que poderia pedir o dobro disso, que ia aparecer vários interessados, como era, por exemplo, lá em 2016, 2017, até 2018, né, pelo Real Madrid, mas caiu demais de desempenho. Nessa última temporada foram apenas 18 partidas, 2 assistências. Ele que foi especulado aqui na Raposa no final do ano passado para alguns sites espanhóis por conta dessa relação que ele já teve com o Ronaldo, né? Já jogaram juntos, tem um bom convívio mesmo depois da aposentadoria do Ronaldo. O Ronaldo que está sempre, né, no Real Madrid também, acompanhando as conquistas de perto, então tem uma boa relação com o lateral esquerdo brasileiro. Porém, eu vejo que o Marcelo está mais encaminhando assim para jogar em algum outro time ali da Europa, depois voltar no Brasil, quem sabe no Fluminense ou, por exemplo, no Botafogo, que são times onde ele tem uma identificação um pouco maior, e depois se aposentar já para fazer igual o Ronaldo, né? Cuidar dos seus times, que lembrando, ele já tem o Azures do Paraná, time que está bem aí no caso no Campeonato Estadual, disputando Série D, e também o Mafra, que é da segunda divisão de Portugal, recentemente demonstrou interesse na compra do Santa Cruz, e também no caso de um time de tradição aqui no futebol brasileiro. Então tenho certeza que em breve vamos ter alguma atualização sobre esse caso. O Marcelo muito mais, eu vejo assim, investidor a longo prazo, tendo um time aqui no país e também no exterior, do que propriamente vindo para jogar no Brasil, até porque não descartaria, né, uma aposentadoria. Tem tido muitos problemas nos últimos anos, atleta de 34 anos de idade. Vocês também aqui sobre o Arrascaeta, ele que voltou a marcar, né, e eliminar o Atlético Mineiro mais uma vez, agora com o Flamengo. E assim, o jogo que ficou 2-0 para o Flamengo, 2 gols do Arrascaeta, eliminando aí o Atlético Mineiro nas oitavas de final também, né, da Copa do Brasil desse ano. E teve uma repercussão gigantesca no Twitter, até mesmo postei alguns memes lá na minha página no Instagram, caso você não siga ainda, né, Cruzeiro News 21. Enfim, teve essa repercussão bem forte. E lembrando aqui os números do Arrascaeta contra o rival, foram 22 jogos contra o Atlético, sendo 15 aqui pelo Cruzeiro. No total, ele tem números muito interessantes. Ele marcou 8 gols nesses 22 jogos, além disso outras 6 assistências. Então um número bem interessante aí do Arrascaeta, que eu lembro que até antes de deixar o Cruzeiro, né, tinha números ainda melhores do que esse, quando jogava contra o Atlético Mineiro. Realmente um carrasco do time nos últimos anos, e que alegrou de novo o torcedor do Cruzeiro com essa eliminação aí do rival. Ele que nessa temporada também tem bons números até aqui, 10 gols marcados e 12 assistências, ou seja, 22 participações, uma média superior a 1 gol ou assistência a cada 2 partidas. E o último ano dele aqui foi em 2018 aqui pelo Cruzeiro, foram um total 15 gols e 9 assistências, saiu pela porta dos fundos. Mas assim, depois do que aconteceu aqui no Cruzeiro, né, acho que todo mundo aí nem consegue sentir ingratidão pelo Arrascaeta, porque mesmo ele tendo forçado muito a barra para sair e tudo mais, foi muito feia aquela situação, mas no final das contas pelo menos rendeu 65 milhões aí pro Cruzeiro, né? Se fosse uma gestão mais competente, teria feito um bom uso desse valor. Depois ele que passou outros ídolos, né, processando o Cruzeiro em milhões, sendo rebaixado. Então você vê que o Arrascaeta ainda, nossa, foi bom demais a conta, rendeu muito aqui enquanto era jogador, 2 Copas do Brasil, e ainda saindo, né, gerando esse dinheiro aí absurdo pro Cruzeiro,
que não soube administrar. Mas aí dando felicidade de novo para o torcedor do Cruzeiro, jogador que já está com seus, no caso, 27 anos de idade, marcou esses 2 gols na vitória diante do rival. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você viu aí os memes também. Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá, né? De onde que surgiu essa informação aí do Ricardo Goulart, onde tivemos algumas atualizações já na tarde dessa quinta-feira, no início da tarde aqui dessa quinta, com algumas informações importantes que eu quero passar aqui para vocês. A primeira e a mais importante delas do Adroaldo Leal, que é no caso, jornalista lá da Rádio 98 FM, com muita credibilidade com as notícias do Cruzeiro. Eu vou deixar aqui aparecendo no tweet dele e vou ler junto com vocês, onde ele afirma o seguinte, abre aspas, Ricardo Goulart não virá para o Cruzeiro nessa atual temporada. O jogador e a direção celeste encerraram as conversas e o atacante não virá nesse momento. Porém, isso não fecha as portas do clube para que o jogador possa vir defender a camisa do Cruzeiro futuramente, fecha aspas. E além dessa informação importante, tivemos também a do Super Sports, onde eles afirmaram, né, que as negociações esfriaram e o Ricardo Goulart fica distante de um acerto com o Cruzeiro, ou seja, não vai defender, né, a camisa do Cruzeiro nessa temporada de 2022. Eu quero trazer aqui alguns tópicos interessantes para complementar aqui essa informação. Um jogador de 31 anos de idade que teve esse seu nome especulado e realmente foi analisado pela comissão técnica, mas desde o início sempre com muita cautela, até porque ele tinha um salário gigantesco e para aceitar uma vinda aqui ao Cruzeiro, por exemplo, teria que aceitar em mais do que 50% a diminuição nos seus vencimentos. Então não seria uma tarefa simples, né? Essas tratativas não era como se fosse qualquer um outro jogador com um salário dentro do teto ali do Cruzeiro de uns 100, 150, no máximo 200 mil por mês. Então desde o início já era bem complicado. Eu tinha até uma expectativa de acerto, mas agora eu quero falar aqui sobre o que eu acho dessa história. Quero falar aqui primeiro sobre as informações. O primeiro igual do Super Sports, né? Que, igual eu falei para vocês, mostrou sempre com muita cautela que esse desfecho não estava perto de ser concluído. O Ricardo Goulart que precisa de se adequar à realidade financeira do Cruzeiro e esse é o maior fator que impede essa sua volta nesse momento. De acordo com a matéria do Super Sports, teria que ter uma diminuição de quase e superior, né, a 50% dos seus salários. Lembrando que no Santos ele ganhava algo próximo de 600 a 800 mil por mês, variava bastante por conta do bônus de performance, mas assim, seria um valor próximo ali dos 250, 325 mil por mês, que o Cruzeiro poderia pagar para ele, que é igual eu falei aqui para vocês, o Rafael Cabral ganha 350 mil por mês, então não ficaria surpreso se o Cruzeiro oferecesse uns 250, 350 mil por mês. O que eu quero falar aqui com vocês é sobre uma lista de dispensa com 4 jogadores já confirmados que vão deixar o Cruzeiro e mais um também que deve ser só questão de tempo para ter a confirmação do seu destino. Lembrando que são 3 jogadores do time principal e um da base. Eu quero começar falando aqui com vocês. O primeiro deles, o Zé Eduardo, atacante que chegou a um acordo amigável de rescisão com o Cruzeiro, 23 anos de idade. A Raposa manteve um percentual que não foi divulgado para ter, né, do jogador em uma negociação futura. Ele vai lá para o Leixões, time da 2ª divisão de Portugal. Estava tendo uma boa temporada, pelo menos no América de Natal, né? Ele estava jogando com muita frequência, 26 partidas, 5 gols e 1 assistência. Jogador que não foi muito bem aproveitado ano passado, nem pôde jogar por conta de problemas que ele teve, médico, né? Em 2020 ele fez no total 11 jogos naquele ano com 9 gols marcados, jogando um jogo apenas pelo Cruzeiro, 5 pelo América e 5 também pelo Vila Nova de Minas no estadual. Eu acho uma boa, vários jogadores do futebol brasileiro vão para Portugal e alguns dão certo, né? Tipo assim, se os caras jogam de 2ª divisão, vai se destacando, depois se destaca ali num Paços de Ferreira, vai para um Vitória de Guimarães, Braga, até chegar pelo menos um Porto, no Benfica, se destacando e chegando numa Premier League. Eu não ficaria surpreso de acontecer algo parecido com o Zé Eduardo, que tem vários exemplos ali de jogadores que foram aí com uns 22, 21 anos de idade futebol português e dá uns 26, 27, tá, um dos artilheiros aí da Europa, com 25 gols numa temporada. Então eu vejo interessante, né, a saída do Zé Eduardo, mesmo o Cruzeiro não pegando nada agora, mas de olho em uma negociação futura, que eu não descartaria essa possibilidade. Então sucesso aí para o Zé Eduardo, mais um também deixando o time, é o Matheus Silva, zagueiro que eu já tinha falado aqui para vocês há umas 2 semanas, né, que ele ia deixar o Cruzeiro, porque não estava tendo oportunidades, 27 anos de idade, eu acho ele um bom zagueiro, um bom jogador, porém não foi a pedido do Paulo Pezzolano e nem também da gestão do Ronaldo que ele foi contratado, então acaba complicando, né, é um jogador que estava totalmente fora dos planos, mesmo tendo começado bem no estadual, ele fez 5 jogos pelo Cruzeiro, eu acho que era um jogador que até tinha potencial para ser um reserva imediato na posição, enfim, vai rescindir o seu contrato também, que ia até final desse ano, e vai ir para a Ponte Preta, onde vai defender também a equipe da Ponte, na Série B do Campeonato Brasileiro, atleta que se destacou bastante no Ituano, foi importante para o time voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, ano passado na Série C, fez 23 partidas com 3 gols marcados
e uma assistência. Enfim, dando sequência aqui no vídeo, mais um zagueiro e outro Matheus, esse é o jogador da base, Matheus Vieira, 20 anos de idade, defensor que está no Cruzeiro desde a temporada passada, parece que foi ontem, né, que eu fiz um vídeo aqui falando que ele chegou no Cruzeiro e tudo mais, jogador que fez as suas categorias de base no São Paulo, jogou lá de 2018 a 2020, e eu acho ele um bom jogador, tá? Ano passado ele fez 27 partidas pelo Cruzeiro, um gol marcado. Nesse ano jogou até que 6 partidas, contando a Copa São Paulo, e era um jogador que eu tenho certeza que ele vai sair para assinar com algum outro time para jogar profissionalmente, porque certeza que ele deve ter tido alguma reunião com o Cruzeiro e não tinha muitos planos para o jogador ser aproveitado no time principal, porque não tem tido muito espaço, tanto até o Paulo, o Everton, que são os titulares no time sub-20, não tem conseguido jogar no time principal, e o Matheus Vieira estava com pouco espaço, né, e pouca perspectiva, acabou assinando essa sua saída aqui do Cruzeiro, postou lá no seu Instagram, né, que estava com o dever cumprido nessa boa passagem que teve aqui com a camisa da Raposa. Vamos ver aí qual que vai ser o próximo clube dele, mas igual eu falei, a expectativa é de que ele jogue profissionalmente agora, até porque tanto no São Paulo, quanto na Portuguesa Santista e agora no Cruzeiro, ele jogou apenas nas categorias de base, até hoje ainda não fez, né, a sua estreia pelo time principal. E você, o que acha aí do Matheus Vieira? Se você lembra dele das categorias de base, da Copa São Paulo também, se você acha que o jogador vai fazer falta, se merecer mais espaço no time principal, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.